Bem-vinda, Gabi. Bem-vindos à nossa aula de literatura, de geografia. Bem-vindo, Johnny. Bem-vinda, Ana Júlia. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia, professora. Ai, que voz de sono. Tô deitado ainda. O Cauê tá entrando. Vitória Guizo, bem-vindos. Bruna. Bom dia, meus amores. Stephanie. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. João Vitor. Vamos chegar. Vou dar um tempinho para ver se todo mundo entra, viu? Senão, quando eu começo minha aula, tem que voltar aí. Bom dia. Tô dando um tempinho só para os outros entrarem, tá? Arthur tá entrando agora. A Dani. Tô fazendo a chamada aqui, viu? Daniel. Vão chegando, bem-vindos, tá? A prof tá marcando vocês lá no grupo. Aleph. Que bom, tem alunos que não tinham participado de nenhuma aula, hoje estão aqui. Bem-vindos aí, quem nunca participou, tá? Só estou fazendo a chamada lá no grupo. Podem ir conversando entre vocês até que eu faça a chamada aqui, tá? Salve, rapaziadinha. Salve. E aí, como é que você tá, Cauêzinho? Bom demais, você. Rapaz, eu tô bem. Nossa senhora, parece que vocês nunca se viram na vida. Ô, Arthur, Fala. para de jogar Free Fire durante a aula, tá? Eu não tô jogando nada. Tá bom. Esse que eu não sei. Tô nada. E tu tem uma print aqui que diz outra coisa. Todo mundo sabe, né, meus queridos? E a Vitória também fica jogando CS. Aham, Não. como se eu tivesse no meu super computador. Call of Duty. Vamos lá, galera.
Nós vamos iniciar com literatura, porque a gente tem correção de atividades lá, sim? Todo mundo lá na página... Só um minutinho, tá? Vamos lá, então. Natiele entrou aí, né? Vamos lá, as correções. Então, a gente está na página 12, a gente iria... 11, na verdade. 10 e 11. A gente iria começar as correções. Vamos lá? Professora, Oi. a gente tinha parado na página 10. É, na página 10 mesmo. Lá na número 1 a gente vai começar a correção. Mas a senhora tinha mandado para casa? É, a gente tinha feito sobre simbolismo na aula passada, né? A gente só não tinha feito as atividades sobre o conteúdo. Ah, tá. Ah, tá. Mas a gente vai fazer junto, tá? Tá bom, então. Só pra gente não ir deixando pra trás ali. Aula de... Nossa. Literatura, Daniel. Deixa eu só colocar a Natiele lá na lista que eu mandei no grupo de vocês lá. Vamos lá. Então, a gente trabalhou a última aula sobre simbolismo, certo? A gente falou sobre simbolismo na última aula e hoje a gente vai começar a fazer as atividades, então. Número 1 da página 10. Tá? Eu vou pedindo para vocês lerem as atividades e vocês vão lendo para a gente poder responder, certo? Johnny, lê para mim o texto Imaculada, na página 10, na atividade número 1, na letra A. Johnny? Daniel, lê para mim. Tá, página 10. Página 10, número 1, letra A, Imaculada. Quando te fores, branca de mãos postas, e me deixares neste val de pranto, deitada assim, como as demais, de costas sobre o teu leve esquife de pau santo. Quando as rosas dos seios descompostas vierem causar a própria morte e espanto, e nessas tábuas vis, onde te encostas, te for lodo e o derradeiro manto. Ainda rei de ar lúcidas violetas que floriram no teu olhar incerto, por sob as tuas sobrancelhas pretas. Ai, como Inês tu não serás rainha, mas amada has de ser no céu de certo, porque na terra nunca foste minha. Vamos lá, então. Vamos analisar aí o poema, tá? Então, aponte as principais características do simbolismo dentro desse primeiro poema. A gente percebe o que aí? Que ele está falando da morte, né? As cores brancas também. Fala também da amada, né? No caso, a Imaculada seria a amada que ele está retratando, que quando ela morrer, então, que ele vai sentir falta, então, né? Das coisas que fazia com ela. Então, fala da morte, do amor, né? Fala das cores brancas, né? Que simboliza a paz, tá? Ele tem um caráter, então, místico, né? Porque fala da morte, que também é uma das características do simbolismo.
E ainda Professora, tem. Oi. aqui, vocês já estudaram sobre o período ultrarromântico, bimestre passado? Não, bimestre passado a gente trabalhou realismo, renascimento, né? Lembre-me aí, alunos. Realismo, renascimento, O naturalismo. naturalismo, Ou foi. Qual que é o nome daquela outra que a gente viu nesse bimestre até? modernismo não, é Parnasianismo. parnasianismo. Parnasianismo, isso Ah, mesmo, então depois eu vou ter que pegar isso aí, que eu não estudei ainda sobre isso. tá? Tá. Mas vamos continuar lá então. Então a resposta lá então para ajudar vocês. Então tem clima de mistério, né? Então entra a questão mística, referências à morte, ao amor, a cor branca, né, que traz a questão espiritual, né, a questão da paz, tá? O símbolo, né? Então, ainda além disso, a gente faz imagens visuais, né? Lendo o poema, a gente imagina ela deitada, então com as mãos postas. Então, a gente consegue ver os símbolos sensoriais, visuais e auditivos aí, tá? Ó, vocês conseguem enxergar aí? Então, isso vai ajudar vocês a responder. Depois eu vou deixar, né? Eu preparei assim para ficar mais fácil para vocês colocarem no papel, para não ter problema de erros de resposta depois, tá? Violões que choram. Ah, plangentes, violões dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Vozes veladas, veludosas vozes, velúpidas dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra e se contorce no ar, convulso, tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação do pulso. Quais as características do simbolismo que a gente percebe nesse texto, então? Então, a resposta está aí para vocês verem, né? Então, a gente percebe a melancolia, né? A tristeza, né? Então, das lembranças, da questão da música, né? Do violão chorar, né? Então, causa melancolia, tristeza, tá? Aí tem, assim, algumas imagens sombrias e abstratas, né? Violões soluçando, né? As vozes dos violões soluçando, né? São símbolos abstratos, tá? Quando fala que vão dilacerando, né? Tá? Então sugere tristeza, né? E aí saudade, né? Quando fala sobre as veludosas vozes, né? Então quando a gente lembra de pessoas que falam, né? Falaram algo pra gente, então traz lembranças do passado, tá? Então a sinestesia, certo? Então a número 2, temática melancólica, imagens sombrias e abstratas, sugerindo tristeza, manifestações da alma, musicalidade, que fala ali do violão, né? Proveniente da alienação, né? Da imaginação, principalmente na terceira estrofe, que fala então lá, vozes veladas, veludosas vozes, volúpidas dos violões, vozes veladas, né? Vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas, tá? E sinestesia, quando fala então das veludosas vozes. Ok? Melissa querendo entrar. Vou dar um tempinho aí para vocês. Deixa eu só voltar lá para vocês copiarem. Eu percebi que ela queria entrar aqui, tá? Podem copiar aí com calma as respostas para não ficar a resposta incompleta.
Posso ir para frente, gente? Pode, prof. Vamos lá, então. A número 2. Número 2 aí. Leia os 2 poemas a seguir e compare-os e responda as questões. Gabi de Lima, lê para mim. Cantem outros a Clara Corvirente. Sobre minha alma. É esse, prof? Não. Não, é Não, outro, né? página 11. Cantem outros a Clara Corvirente. Tá. Cantem outros a clara cor virente, do bosque em flor e a luz do dia eterno, envoltos nos clarões fulvos do oriente. Cantem a primavera, eu canto o inverno. Para muitos o imoto céu clemente é o manto de carinho suave e terno. Cantam a vida, e nenhum deles sente, que decantando vai o próprio inferno. Cantem esta mansão, onde ontem entre prantos, cada um espera um sepulcral punhado de úmido pó que há abafar-lhe os cantos. Cada um de nós é a bússola sem norte, sempre o presente pior do que o passado. Cantem outros a vida, eu canto a morte. Então, mais um, né, poema que a gente percebe aí que fala sobre a morte, retratando então a morte, né? Então fala assim sobre o que a gente vai sentir quando a gente for enterrado, né? Claro que fala com palavras mais doces, né? Aí ali fala assim, cada um espera o sepulcral punhado de úmido pó, né, que será jogado então para abafar-lhe os cantos, né? Depois que a gente morre, então o corpo não canta mais, né? Lê para mim, Vitória, tédio na outra página. Página 12. Sobre minha alma, como sobre um trono, senhor brutal, pesa o aborrecimento. Como tardes em vir, último outono, lançar-me as folhas últimas ao vento. Ó, dormir no silêncio e no abandono, só, sem nenhum sonho, sem um pensamento, e no letargo do aniquilamento, ter só, ó pedra, a quietude do teu sono. Ó, deixe de sonhar o que não vejo, ter o sangue gelado e a carne fria, e de uma vez crepuscular velada, deixar a alma dormir sem um desejo, ampla, fúnebre, lúgubre, vazia, Lúgubre. vazia como uma catedral abandonada. Ok. Percebemos de novo, né? O pessimismo, relação à morte, a melancolia, né? Retratada, então, nesses 2 textos. Vamos lá, então. Letra A. Apesar de Olavo Bilac ser classificado como um parnasiano, o poema Tédio revela características simbolistas, com certeza. Quais são elas? Então, a gente percebe aí o uso da morte, né? O tema morte como tema aí do seu poema, tá? O pessimismo, né? As coisas ruins que acontecem, que vão acontecer após a morte, né? E a gente percebe que ele é um decadentismo, né? Porque ele é dividido em 4 estrofes, tá? Então, ele é dividido em 4 estrofes, então ele é um decadentismo, certo? Então, melancolia, pessimismo, retratando a morte, tá? E decadentismo, que seria dividido em 4 estrofes. Letra B. Essas características estão presentes no poema. Cantem outros a clara cor virente. Justifique com trechos de texto. Sim, né? Estão presentes aí no texto, tá? Pela última estrofe, né? Então, a última estrofe lá do texto, né, retrata, então, as características de melancolia, pessimismo, que a gente respondeu ali na letra A, tá? E estão bem presentes aí nesse poema. Quando a gente fala lá, deixar a alma dormir sem um desejo, né? Como se tivesse nem nada mais a fazer, né? Nenhuma esperança. Ampla, fúnebre, lúgubre, vazia, sem esperança alguma, né? Sem vida,
como uma catedral abandonada, como um lugar vazio, como nossa escola Alegria de Aprender sem vocês lá hoje, né? Tá? Então é uma tristeza profunda, certo? Letra C, eu já coloco o slide lá para vocês verem as respostas, tá? Letra C. Transcreva exemplos de aliterações nos dois poemas. Então, aliterações é quando as palavras não se encaixam ou não fazem sentido coerente com a língua a gramática portuguesa, tá? Então, lá nós temos duas partes. Cantem outros da clara cor virente, né? E também um pensamento, tá? Então, essas duas partes se tratam, então, a tristeza, a alienação, o vazio, tá? Que os textos vêm trazendo. Qual que é o último aí, professora, que a senhora falou? Só, sem um sonho, sem um pensamento. Ah lá, vou deixar aí para vocês irem copiando então, tá? Aí, ficou maior, né? Ok. Depois, na letra D. Quanto à métrica, a métrica seria o esquema de rimas, tá? Do poema. A igualdade ou diferença? A igualdade, porque tanto o primeiro poema, né? O Canto em Outros, a Clara Cor Virente, quanto o Tédio, eles são decadênticos, ou seja, eles têm 4 estrofes. Então, todos os dois são decassílabos, tá? Então, os dois são iguais. Essa é a característica parecida dos poemas. Aí, quando a gente fala sobre o exemplo, aí vocês podem, eu coloquei ali na resposta para vocês copiarem, que é bem difícil eu estar falando, né? Então, ó, cantem. Oh, meu Deus. Gente, eu entendo tudo disso aqui, viu? Não liga, não. Até eu aprender. Ó, cantem outros, a clara cor virente. O virente separa-se o T, aí pode se desconsiderar, tá? E depois, sobre minha alma como sobre um outro. Destaca, então, o no e desconsidera-se ele, tá? Esses aí são só esquemas de rima, tá? E na letra E, quais os esquemas de rimas dos poemas? Então, a gente vai trabalhar. Esquemas de rimas é como se fossem as notas musicais, tá? Só que na poesia. Como a gente não vai utilizar isso em prova, então é só para vocês terem conhecimento de que isso existe, tá? Então, quando a gente fala em esquema de rima, a gente fala como se fossem as cordas vocais, né? Então, como se fossem lá na música, né? Os tons lá, as tonalidades. Então, aqui eles separam também como rimas, ó. Abebe, ababe, ababe, CDC, EDE, né? E tédio, ababe, abá, CDE, CDE. Como se fossem uma sintonia a ser seguida na separação dos poemas, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês poderem copiar. Isso mesmo seria bom se a gente tivesse no quadro, né? Mas eu ainda não aprendi a usar a lousa digital. O Thiago disse que vai me ensinar, mas eu estou esperando um tempinho para ele poder me ensinar, porque nós estamos todos correndo demais esses dias. Eu estou com os simulados de vocês, tá? Estou corrigindo. Corrigi até alguns já, ó. Matheus eu já corrigi. Matheus, não corrigi de todos, ó. Matheus de 62 questões, ele acertou 50. A Gabi, de 62, ela acertou 53. A Bruna, eu não corrigi todos, tá? Tô corrigindo ainda. De 62, ela acertou 52. O João Vitor acertou 51. Acho que foi só essas que eu corrigi até agora. Deixa eu ver. Aí, depois a gente vai... Eu não tô lançando nota ainda, tá? Tô lançando somente só os acertos. Aí, depois que a gente vai fechar as notas, certo? A professora corrigiu a minha já no simulado? Ainda não. Você pegou, Daniel? Você fez o seu? Não fiz não. Será que dá tempo de eu fazer? Dá, você tem que ir lá buscar na escola e fazer. Ah, beleza. Então, vou fazer isso. Tá? Busca lá. Uhum. Pede o material emprestado aí de um dos seus colegas do primeiro bimestre e tenta fazer. Tá bom, então.
Vamos lá, galera. Posso passar? Pode ir para frente? Oi, professor, tá acabando aqui já. O Alisson, peraí, eu já volto. Só fui para aceitar o Alisson aqui que tá. Pode copiar. Alisson, isso é hora de você entrar na aula? Tava dormindo, acordei agora, professora. Eu nem vou te colocar na chamada hoje, safadinho. Tá bom. Tô brincando, vou colocar você só hoje. Não acostuma, não. Porque ele tá tomando um remédio que dá muito sono. É, eu Chama Free sei. Fire o remédio dele. É Free Fire mesmo o nome do remédio. Eu sei o nome desses remédios, vocês tomam. Deixa eu colocar lá. Vamos lá, gente. 9h32. A gente vai ficar até aí. Na próxima aula a gente continua a correção, tá? Porque não vai dar tempo. A gente tem que ir para geografia. Aí o que acontece? Em casa vocês vão tentar responder, então, a página 15, porque aí é só atividade agora. E a página 16 e a página 18. E a página 20. Agora é só atividades, viu? Até. Faz assim, respondam até 18, certo? Porque é até onde a gente vai conseguir corrigir na próxima aula, ok? Aí depois a gente vai dando sequência, até porque vocês têm quantos módulos aí de literatura? Só esse que eu tô na mão ou tem mais algum aí? Tem mais, professor? Tem Tem mais mais um, um, né? professor. Tem mais Então um. vamos corrigir até 18 e daí na outra semana a gente finaliza esse primeiro módulo, tá? Porque agora é só atividade sobre simbolismo, só atividade, não tem mais nada aqui para explicação, só atividade. Façam então até a página 18, na próxima aula a gente corrige, mas façam porque daí é mais rápido, porque a gente só tem meia hora de aula, é muito pouco, tá? Que até corrigir, ó, só deu pra gente corrigir 2 páginas. Agora nós vamos fazer o Posso? quê? Vamos para geografia? Vamos para geografia agora. Posso tirar daqui? Pode. Ok. Vamos para geografia agora, tá? A gente vai falar sobre as energias não renováveis. Energias não renováveis, então, lá na página. A gente tinha dado uma iniciada. Página 6. Fontes de energia não renováveis. Eu vou tomar uma aguinha, tá? Rapidinho. Podem conversar um pouquinho aí. Entra no Free Fire aí, Daniel.
Tem não, doido. Eu não tinha Free Fire, não. Ai, que silêncio. Na sala, vocês não ficam quietinhos assim? Nossa, dá pra dar zoom na tela do bagulho, não sabia não. Professor, mas eu acho que é porque na sala ninguém dorme. Eu acho que metade do pessoal que tá aqui tá todo dormindo. Será? Vamos lá, gente. Energias não renováveis, tá? Tá? Quando elas acabarem, acabou, certo? Vamos trabalhar um pouquinho. A gente já estudou isso. A gente vai só dar uma relembrada aí. Eu acho que nós estudamos isso, se não foi no 9º ano, foi no 8º, mas a gente já estudou sobre isso, tá? Então, energias não renováveis, tá? Então, as fontes de energia não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em quantidades limitadas e que se extinguem com sua utilização, ou seja, elas acabam, né? Uma vez esgotadas, as reservas não podem ser regeneradas. Consideram-se fontes de energias não renováveis os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, petróleo bruto e gás natural. E o urânio, que é a matéria-prima necessária para obter a energia resultante do processo de fissão ou fusão nuclear. Todas essas fontes de energia têm reservas finitas, que vão acabar, uma vez que é necessário muito tempo para as repor. E a sua distribuição geográfica não é homogênea, não é igual, ao contrário das fontes de energias renováveis, originadas graças ao fluxo contínuo de energia provenientes da natureza, tá? Então, essas energias não se renovam na natureza. Tipos de energias não renováveis: o petróleo, gás natural, carvão mineral, carvão vegetal e combustíveis nucleares. O petróleo, que está aí na apostila de vocês, ele vai estar na página, porque aqui não está na ordem, na página 8, tá? O petróleo está aí para vocês na página 8, certo? Vamos lá, então. Então, o petróleo é um combustível fóssil, né, produzido há milhões de anos atrás pela pressão do material orgânico, restos de animais, vegetais na natureza, e é hoje encontrado em algumas zonas do subsolo da Terra. É a principal fonte de energia atual e também é a que mais causa problemas, né, de guerras, né, de disputas, tá? É o petróleo. O petróleo e o gás natural são encontrados tanto em terra quanto em mar, principalmente nas bacias sedimentares, onde se encontram meios mais porosos, reservatórios, mas também em rochas de embasamento cristalino. É de fácil transporte, mas seu potencial destruidor do meio ambiente é muito grande, pois ele libera grande quantidade de CO2 para a atmosfera, sendo um dos grandes vilões do chamado aquecimento global, por causa da sua grande utilização nos meios de transporte, como carros e motos. Então, CO2 é aquela fumaça, né, que solta das indústrias, das fábricas, né, dos carros, tá? Então, ele causa aí muitos problemas à saúde das pessoas, né, e também aumenta aí os buracos na camada de ozônio. Então, aí tem os principais países que produzem petróleo, né, produtores de petróleo. A gente vê que o Brasil está lá em 13º, tá? Bem longe aí, né, no primeiro lugar. Mas a gente percebe que, ó, né, o Oriente Médio aqui, ó, a Arábia Saudita, né, ó, o Irã aqui também, ó, tá? Então, assim, o continente asiático, ele conta bastante aí com, né, as jazidas de petróleo aí, né? Aí nós temos o Canadá aqui em 7º, e em 3º lugar os Estados Unidos, né? Por isso também são potências mundiais. No Brasil, petróleo, pré-sal brasileiro. Então, as reservas de petróleo encontradas na camada de pré-sal do litoral brasileiro estão dentro da água marítima considerada como zona econômica exclusiva do Brasil. São reservas com petróleo considerado de média e alta qualidade. O conjunto de campo petrolífero de pré-sal se estende entre o litoral dos estados do Espírito Santo até Santa Catarina, com profundidades entre 4 e 6 mil metros de profundidade no subsolo, chegando a até 8 mil metros na superfície do mar, incluindo uma camada que varia de 200 a 2 mil metros de sal. A origem do pré-sal está em uma rocha de reservatório localizada abaixo da camada de sal das profundezas do leito marinho.
Entre 300 e 200 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul formavam um único continente. Lembra lá que eles eram grudados, né, na Pangeia, antes da separação continental? Que há cerca de 200 milhões de anos se subdividiu em Laurásia e Gondwana, né, que é a separação continental. Há aproximadamente 140 milhões de anos teve início o processo de separação entre as placas tectônicas sobre as quais estão os continentes que formavam, né, a Pangeia. Os atuais continentes da África e da América do Sul, que estamos nós lá incluídos, no local em que ocorreu o afastamento da África e da América do Sul, formou-se o que hoje é o Atlântico Sul. Nos primórdios, formaram-se vários mares rasos e áreas semi-pantanosas, algumas de água salgada e saloba, do tipo mangue, onde proliferam algas e micro-organismos. Estes micro-organismos se depositaram continuamente no leito marinho na forma de sedimentos, misturando-se a outros sedimentos, areia e sal, formando camadas de rochas impregnadas na matéria orgânica, que dariam origem às rochas geradoras. A partir delas, o petróleo migrou para cima e ficou aprisionado nas rochas reservatórios, de onde hoje é extraído. Então, é todo um processo aí de milhões de anos, né, que vem desde lá da Pangeia, quando todos os continentes eram juntos, até hoje, depois das separações continentais, há mais ou menos aí 200 milhões de anos, tá? Alguém tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa sobre petróleo? O pré-sal, ele tá dentro do território marinho brasileiro, mas ele não é mais do Brasil, né? Ou é? Ele foi vendido? Não, pelo que eu sei, ele ainda continua sendo nosso, Ah, tá. tá? Ele ainda não foi privatizado e nada disso ainda, continua sendo nosso, tá? O que acontece no Brasil é que a gente não consegue ainda produzir energia suficiente, né? No uso do petróleo. Então, às vezes, a gente ainda tem que comprar petróleo de outros países, tá? A gente ainda não consegue produzir a quantidade que a gente gasta, né, desse combustível fóssil, tá? Então, a gente precisa exportar ainda. Gás natural, né? Olha as tubulações aí, ó, né? Então, o gás natural todo, ele todo é mandado para as casas ou para os depósitos, reservatórios, todos por tubos, né? Tubulações iguais a essa, que passam, então, por baixo da terra, tá? Então, e esse gás, ele é muito perigoso também, tá? Se chega, por exemplo, a ter um vazamento, algo assim, ele leva as pessoas à morte, tá? Vamos lá. É encontrado geralmente junto das reservas petrolíferas por causa da combustão que acontece, né? Processo químico acaba, então, ajudando a formação desse tipo de gás. Ele é mais barato e menos poluente na natureza, polui menos o meio ambiente, tá? Em relação aos combustíveis fósseis aí. Mas é de mais difícil extração, vem sendo utilizado principalmente pelas indústrias e pelos automóveis, mas vem sendo amplamente utilizado nas casas como gás de cozinha. Esse que é o perigoso. Os maiores produtores de gás natural aí, ó, tem uma tabelinha, tá? Deixa eu ver em que página da apostila de vocês está falando sobre o gás natural. Ah lá, na página 11, tá? Gás natural, tabelinha aí. Gás natural no Brasil. Então, em Manaus, o Amazonas foi o primeiro produtor de gás natural na exploração em terra e o segundo maior na exploração do petróleo também em terra. No estado, a produção de gás e óleo está concentrada nas jazidas do complexo de Urucu, em Coari. A estatal conseguiu produzir em março 54.443 barris de petróleo naquela região, superada apenas pelo Rio Grande do Norte, o maior produtor em terra firme, com 56.647 barris. Na produção total, o Rio de Janeiro mantém o primeiro lugar, com 1.464.721 barris obtidos na bacia de Campos. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o carvão mineral. Alguém tem alguma pergunta? Carvão mineral está aí, então, na página... Deixa eu ver se fala sobre ele aqui. Deixa eu achar aqui, gente. Carvão mineral, página 6.
É uma das fontes de energia mais abundantes, mas também uma das mais poluentes. É utilizado nas hidrelétricas, nas turbinas, tem ampla utilização nas indústrias como combustível, quase que principal. Esse carvão não é utilizado em churrasco, tá? Esse seria o carvão vegetal que a gente usa nos churrascos, viu? Carvão mineral. É para uso de energias. No planeta, os maiores produtores de carvão mineral são a China, 44,7%, os Estados Unidos com 8%, a Austrália com 6%, a África do Sul com 4,8% e a Rússia com 4,4%. O carvão vegetal, né, que esse sim é utilizado no churrasco, tá? É uma substância de cor negra obtida pela carbonização da madeira ou lenha, churrasqueiras e fogões a lenha, considerando um fitoterápico, carvão vegetal para uso medicinal, carvão ativado. Provém de certas madeiras moles e não resinosas, sem resinas, tá? Extraído de partes lenhosas, cascas e serragens. Obtido por combustão incompleta, né? Ou seja, se coloca o fogo nessa madeira e se deixa ela por um determinado tempo dentro de é como se fosse uma oca, né? Feita ali, um forno, né? Só que tem o tempo certo de retirada para que ele se torne, então, o carvão vegetal. No cotidiano, o carvão vegetal é utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha, além de abastecer alguns setores industriais, como siderúrgicas, tá? O carvão vegetal é produzido a partir da lenha pelo processo de carbonização ou pirólise. Ao contrário do que aconteceu nos países industrializados, no Brasil, o uso industrial do carvão vegetal continua sendo largamente praticado, até porque ele é barato, tá? O Brasil é o maior produtor mundial desse insumo energético. No setor industrial, quase 85% de consumo dele. O ferro gusa, aço e ferro ligas são os principais consumidores do carvão de lenha, que funciona como redutor do coque vegetal e energético ao mesmo tempo, tá? O setor residencial consome 9%, seguido pelo setor comercial com 1,5%, representado por pizzarias, padarias e churrascarias. O poder calorífico inferior médio do carvão é de 7.365 calorias, né? 30,8, né? O setor médio por quilogramas. O teor do material volátil, né? Ou seja, que pega fogo, assim, como que eu posso dizer? De queima mesmo desse material é de 20 a 35%, tá? Carbono fixo varia de 65 a 80% as cinzas. Material inorgânico de 1 a 3%. Energias nucleares. Deixa eu ver onde é que tá na apostila de vocês, para vocês não ficarem perdidos. Página 13. 13? Vai lá. Energia nuclear, página 13. Isso mesmo. Então, a energia nuclear se refere à energia consumida ou produzida com modificação da composição de núcleos atômicos. Né? Vocês já devem ter visto isso aí em física, né? Além de ser, em química também, além de ser força que arma a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e outras armas nucleares. A energia nuclear também tem utilidade na geração de eletricidade em usinas de vários países do mundo. É vista por muitos como fonte de energia barata e limpa, mas por causa do perigo da radiação emitida na produção desta energia, a radioatividade dos materiais utilizados, outros sentem que ela não pode ser uma energia alternativa viável para o uso de combustível fóssil ou energia solar. Esse tipo de energia também é utilizado na medicina, na produção de marca-passos, né, para as pessoas que têm problema do coração, tá, cardíacos. Então, as usinas elétricas nucleares aproveitam a enorme energia liberada por reações nucleares para a produção de energia em alta escala. Em uma moderna usina de carvão, a combustão de uma libra de carvão produz 1 kWh de energia elétrica. Então, a fissão de uma libra de urânio em uma moderna usina nuclear produz cerca de 3 milhões de quilowatts, só a diferença, né? Então, ela é muito mais poderosa. É a incrível densidade da energia por unidade de massa, que faz as fontes de energia nuclear tão interessantes.
No presente, apenas o processo de fissão é utilizado na produção comercial da energia, geralmente para produzir eletricidade. As pesquisas sobre a fusão ainda não produziram uma tecnologia de produção de energia factível, praticável para todos, tá? Mas é interessante a gente ressaltar que a energia nuclear, ela é muito utilizada para armamentos, né, em alguns países do mundo, dos países do mundo aí. A gente percebe que Estados Unidos, eles têm um investimento muito forte nesse tipo de energia para, né, produzir, então, armas nucleares, tá? E a Ásia, o continente asiático também, né? Então, assim, a gente percebe que esse tipo de energia ela é muito perigosa, e se ela for mal utilizada, ela pode causar, sim, uma catástrofe mundial aí no futuro, não muito distante, viu? Aí aqui vai ter um esqueminha da fissão, tá? O A energia... exemplo é Chernobyl, né, professor? Isso, né, que houve a explosão, né, e até hoje ainda há pessoas que morrem por doença nesses locais, né. Também tem lá Hiroshima e Nagasaki, né, que foi uma outra catástrofe aí que aconteceu, que ainda hoje causa aí cicatrizes, doenças nas pessoas que moram na região, né. Então, assim, ela é um tipo de energia muito eficaz, mas também ela é muito perigosa se não for usada da maneira correta, tá? Aí nós temos aí como ela é hoje, né, nos dias atuais, essa energia, como ela é utilizada. Então, durante 50 anos, desde a descoberta da fissão, a energia nuclear se tornou uma grande fonte de energia elétrica mundial. No final de 1989, havia 416 usinas nucleares operando no mundo, gerando cerca de 17% da energia mundial, com outras 130 no estágio de construção ou no desenho. Usinas nucleares operam em 27 nações e 5 nações adicionais as têm em construção. O programa de energia nuclear nos Estados Unidos é o maior do mundo, 108 usinas operando, 1989. Tem a capacidade de aproximadamente 100 mil, né? E produzem cerca de 20% da eletricidade dos Estados Unidos. A energia nuclear é agora a segunda maior fonte de energia de eletricidade dos Estados Unidos, superada apenas pelo carvão, que gera cerca de 55% da eletricidade do mundo. Outras contribuintes na geração de eletricidade são gás natural, óleo, as hidrelétricas, né, da fração nuclear que se espera que alcance cerca de 25% durante os anos de 1990. Em geral, usinas nucleares são mais complexas e caras para serem construídas que as usinas que utilizam fósseis como combustível. Porém, depois de construídas, o custo do combustível de usinas nucleares é bem baixo. No balanço, a energia de combustível é tão grande que a eletricidade nuclear é mais barata que fóssil para a maioria das nações. Para os países industrializados da Europa e da Ásia, a diferença no custo deve ser tão grande quanto um fator 2. Então, o que quer dizer? Que para se fazer a usina é caro, né? Para se deixar pronto para trabalhar, né? Mas depois que está pronto, o processo é barato, né? E aí, o que impede, então, do mundo optar por esse tipo de energia? É realmente a forma como esse material vai ser utilizado, né? Então, na verdade, eu acho que mesmo é o medo, né? O medo de, Deus me livre e guarde, acontecer uma tragédia, né? Vazamentos e coisa e tal. Países a favor do uso da energia nuclear, nós temos os Estados Unidos, a França, o Japão, o Irã e o Brasil, aí que são a favor, então, da utilização desse tipo de energia, tá? Gente, a gente vai ter que parar aí, né? Aí vamos falar um pouquinho dela aqui no Brasil. Então, o Brasil, dono da sexta reserva de urânio no mundo, pode ter um papel estratégico nesse mercado. A extração de urânio no Brasil, as principais regiões, Bahia, Ceará e Paraná. A usina de Poços de Caldas, Minas Gerais, atualmente está parada, pois a quantidade de urânio está muito baixa. Lá nunca houve nenhum tipo de acidente, tá? Isso no Brasil, tá? Aí nós temos a Angra 1, né, que é a primeira das usinas nucleares aí que deu origem à central nuclear de Almirante Álvaro Alberto. Os reatores de potência são maiores e se destinam à produção de energia para movimentação de navios, submarinos, usinas átomo-elétricas. A primeira usina átomo-elétrica brasileira está situada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Foi a primeira usina do programa nuclear brasileiro, que atualmente conta também com Angra 2 em operação, Angra 3 em construção. Há mais 2 novas usinas a serem construídas na região Nordeste.
Angra 1 teve sua construção iniciada em 1972, tendo recebido licença para operação comercial nacional de energia nuclear em 1984. É uma usina PWR, onde o núcleo é refrigerado por água leve, desmineralizada, né, retirada dos minérios. Foi fornecida para o Westglows e é operada por eletronuclear. Tem potência de 657 megawatts e no ano de 2008 produziu 3.515.486 megas, né, eletronuclear. Então, gente, ó, os sites que foram usados para pesquisa, tá? Vão ficar aí se vocês precisarem, certo? E aí a gente vai finalizar isso na próxima aula, porque nós não temos mais tempo, tá? O próximo professor deve estar querendo entrar aí já. Ok? Olha só, façam as atividades em casa. Ih, Gisele, agora tá difícil. Façam as atividades em casa, tá? Da página 12, né? Página 12, página 15 e página 16. 12, 15 e 16, ok? Conforme eu for corrigindo o simulado de vocês, depois eu vou falando os acertos. Hoje à tarde eu termino ele, com certeza, tá? Beijinho, beijinho e até a nossa próxima aula. Gisele, você precisa entrar mais cedo na aula, meu amor. O que aconteceu?